estamos voltando, vamos voltar a treinar, vamos supor que tudo dê certo. Cara, lesão é uma coisa, assim, principalmente a lesão muscular, né? Vai estar muito associada. E aí, o que fazer? Primeiro, de tudo, planejar o trabalho. Eu tô, como a gente já conversou aqui, eu tô trabalhando com o Ronaldo lá na Liga Sant'Caetanense, no Sub-18 e no Sub-16. Ele começou o trabalho dele, eu cheguei umas 2 semanas e meia, quase 3 semanas depois que ele tinha iniciado os trabalhos. Mas a gente tem uma conversa constante toda semana, até pós-treinos. Então, a gente conversa para ter um feedback de como os atletas estão se comportando. Tivemos caso de lesões, mas foram lesões de traumas, através de traumas, né? Em que o atleta teve um choque no treino e acabou se lesionando, está de fora dos treinos. Então, assim, se você puder fazer uma avaliação, o que não é tão comum, né, entre as equipes, principalmente menores, mas voltar numa carga um pouquinho mais reduzida, adaptar com bola e ir monitorando. Se você já conhecer seu grupo, você pode ir fazendo ajustes, mas o tema é o seguinte, como você colocou, prevenção de lesões. Trabalhar as prevenções de lesões. Então, você fazer trabalhos proprioceptivos, fazer trabalhos de core, para fortalecer abdômen, fortalecer costas, fortalecer tronco, a cada tempo, a cada degrau, você acrescentar o trabalho de força para você poder fazer a sua equipe evoluir. Mas o mais importante, conversando, ter esse feedback, que seja lá uma coisa subjetiva, como você que é fisiologista também, Xavier, uma escala de Borg, né, ter alguns parâmetros para você poder saber que nível que os seus atletas estão, né? Então, mas acho que nesse primeiro momento é você ter o conhecimento do seu grupo, entender os objetivos destinados ao grupo e, cara, você ter o feeling de saber trabalhar com os atletas para não estourar ninguém no começo de temporada e não deixar ninguém de fora da quadra, porque o trabalho físico é importante, mas o atleta precisa estar dentro de quadra trabalhando com bola. Não adianta você fazer o trabalho físico e arrebentar todo mundo e o treinador não ter time, né? Então, eu acho que a conversa, o feeling, conhecer a sua equipe e tocar o pau que vai dar tudo certo. É isso aí. Deixar para o Ronaldo fechar. Pavanete, esse trabalho preventivo, né, é super importante, cara, mas é o que eu vejo como inevitável, cara. A hora que começar a competir, lesões, sei lá, eu vejo isso como inevitável. A gente vai tentar. Até para dar uma sequência, Xavier, e eu penso mais ou menos igual você colocou também, a questão de competição. Por mais que, né, igual o Gabriel falou, que você monte uma programação, você trace ali uma linha de trabalho, uma periodização ali do que vai ser trabalhado, com os microciclos ali, tudo encaixado, eu vejo até como exemplo o próprio campeonato brasileiro que está acontecendo de futebol, as lesões geralmente são devidas a jogos. Então, não adianta você querer agora, tá começando, tá reiniciando um trabalho e você querer participar de todas as competições, já entrar em jogos, um jogo atrás de outro, porque o jogo, ele querendo ou não, ele, por mais que você tenha feito um cronograma, um planejamento, igual o Gabriel falou, dependendo do jogo, você vai alterar tudo aquilo ali que você planejou. Dependendo do jogo que você vai ter na semana, você mexe tudo. Então, eu acredito que essa volta, pensando em competição, deveria se pensar também nessa questão de calendário. Não adianta, por exemplo, igual o Ronaldo colocou, geralmente, vou pegar o masculino, por exemplo, todo ano tinha o Metropolitano e o Paulista. Era um num semestre e outro no outro. Você vai pegar para fazer a mesma competição que tinha antes. Vai começar, e antes começava em março. Você vai começar um negócio em final de abril para maio, para fechar em junho, você vai colocar jogos atrás de jogos. Aí a carga, a intensidade é muito maior. É coisa que, às vezes, aquilo que o Gabriel consegue fazer no treino, às vezes no jogo você não consegue fazer. Aí é onde está mais propício a se ter lesão. Eu acho que a competição vai ser o principal termômetro de você minimizar as questões de lesão.
essa questão de calendário, de não ter jogos muito cavalado, e principalmente o seu bom senso ali. Eu sei que, né, a maioria da gente é assim, se tiver 10 competições, eu quero jogar as 10, mas vai ter que ter um bom senso nisso daí. É aquilo da gente falar de respeitar o atleta ali, não só no treino, mas dentro da competição de jogos também, principalmente, né? É bacana analisar por esses dois aspectos, né? O Gabriel que tá junto comigo lá na Liga São Caetanense, o Pavanetti, que tem essa visão global aí, não só do feminino, mas da modalidade como um todo, mas até para a gente trabalhar com alguns dados, né? Nesse início de temporada, né, a gente começou a treinar no dia 14 de janeiro, e desde então a gente teve três afastamentos por lesão no Sub-18 e um no Sub-16, né? Sub-16 foi um trauma, né, uma infelicidade. Sub-18, um dos atletas apresentou uma sobrecarga, e aí para evitar uma lesão de um grau maior, a gente acabou tirando ele dos treinos. Um dos goleiros acabou fazendo um movimento de mau jeito ali, e acabou tendo uma inflamação, né? A gente optou também por afastar. E um terceiro que, nos exames de rotina, detectou uma alteração do ponto de vista cardíaco, e a gente até tem uma segunda opinião, a gente decidiu também afastar. Então, assim, de lesão mesmo, de fato, de quadra, tivemos 3. Dessas 3, curiosamente, foram situações que foram de atletas que não estavam conosco ano passado, né? Eu falo porque, assim, a gente estabeleceu uma carga de treinos para eles no auge da pandemia, né, e que eles seguiram rigorosamente até o final de setembro, né, que a gente acabou optando por não disputar a competição no ano anterior. Em contrapartida, os atletas que interessavam já para esse ano, a gente teve esse trabalho, a gente manteve esse trabalho, né. Alguns fizeram em academia, outros fizeram na sua própria casa, funcional, musculação, algum trabalho aeróbio, um HIIT, enfim. E eles acabaram se cuidando, né? Então, assim, esses atletas que estiveram se cuidando nesse sentido, eles não tiveram lesão. Então, assim, é lógico que a sobrecarga, né? Você sair do estado de inércia e promover uma alteração metabólica, você vai sentir, é natural. Mas, assim, do ponto de vista do trabalho, o Gabriel vem conduzindo muito bem nessa questão da força, né? Que a maioria deles acabou perdendo um pouco, né? E o trabalho, por mais que a gente fizesse aí 4 ou 5 vezes por semana no período da pandemia, a gente sabe que o trabalho dificilmente ia promover um ganho, mas teria, no caso, a finalidade de evitar as perdas, né, ou diminuir as perdas. E aí a gente está batendo forte nessa tecla da parte de força, para que eles recuperem um pouquinho do ritmo que eles tinham. E aí mais para frente mudar a periodização, aí o Gabriel pode falar com maior propriedade. E também com relação ao período competitivo, né, a gente usar as competições como uma extensão dos nossos treinos, né? Porque aquilo, às vezes, por tanto tempo inerte, tanto tempo sem competição, a gente vai competir a um nível abaixo do que a gente gostaria. Mas é usar aquilo para a gente ter ganho, né? Não adianta você competir e não sair da quadra melhor do que aquilo que você entrou nela, né? Então a gente baseia muito nessa questão psicológica para auxiliar todos os processos físicos, químicos, metabólicos, enfim, para que o atleta jamais ele deixe de desempenhar 100% daquilo que ele pode. Eu queria até aproveitar para, né, cai naquele velho ditado, treino é treino, jogo é jogo. Em cima do que eu falaria? Por exemplo, treino você consegue controlar a intensidade, igual, né, o Gabriel falou, você consegue. No jogo você não consegue. Por isso que eu acredito que se for ter lesão, a maioria vai ser em período de competição. E geralmente, quando era dito o normal antigamente, era uma coisa que a gente vivia brigando, né? Que as competições, a organização não se planeja, não tem um calendário. Quando era um tempo normal, as competições eram tudo encavaladas. Imagina agora. Você falou com relação ao calendário, perfeito, estou contigo. Porque é aquilo, você não pode fazer que nem foi feito no campo masculino, no feminino, agora no final de 2020 para o início desse ano, né? Teve time que jogou 10, 11 jogos em 30 dias, né? Um absurdo você colocar essa situação, né? Você não tem tempo de preparação, né? A única coisa que eu discordo é assim, Pavanetti, até com todo respeito, a gente treina de 2 a 3 vezes na semana e joga uma vez na semana, né? Então, assim, a possibilidade ela vai ocorrer em treino, em jogo, enfim, é uma coisa que, como você disse, não dá para controlar, né? A lesão por si só não dá para controlar.
Mas aí é aquilo, né? Se você for ver razão e proporção, por você treinar mais, você está mais suscetível a lesões em treinos, né? Lógico que na competição você vai dar o 100% o tempo todo, tal. Mas assim, é uma coisa que não dá para a gente afirmar com toda certeza. O que dá para afirmar é cada vez mais a necessidade dos trabalhos preventivos dentro do nosso ciclo de treinamento, né? Independente de ser feminino, masculino, categoria de base, adulto, até para a gente proteger o patrimônio do clube, que é o atleta. Esse é o recorte da live semanal que acontece em todas as terças aqui no canal do Xavier. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e já que assistiu até aqui, deixe o seu joinha que ajuda muito o canal. É verdade. Aquele forte abraço e fiquem com Deus. Tchau. O jogo acabou e meu time ganhou outra vez. É ruim de aturar, arranja outro time que esse é freguês.